Nós não queremos nada mais. We don't want Nós não anything queremos else. nada We mais. don't want anything else. Tu és meu tudo, Pai. You are everything for me, Father. Eu não quero nada mais, I don't want nothing else. a não ser a sua presença. Unless if I have your presence. Tu és o nosso tudo, Pai. You are everything for us, Father. Sabe, quando você declara isso, You know, when you declare these, as coisas devem mudar. the things will change. Se o Senhor é seu tudo, If the Lord is everything for you, nós pegamos o taco we take the... e falamos. Quando a distração vem, Sorry. quando a distração vem, Yeah, when the distraction comes, nós mandamos ela para longe. we throw this Quando o Senhor é away. seu tudo, When He's your everything, quando o vício vem, when you are addicted to nós something, mandamos para longe. we throw this away. Quando o Senhor é seu tudo, When the Lord is everything for a you, sua vida deve exalar Deus. your life depends on Him. Você deve exalar Deus. You must exalt O seu His. chamado deve exalar Deus. Your life must smell God. Nós temos um chamado. We have a calling. Você tem um chamado. You have a calling. Pai, obrigado pelo seu chamamento nas nossas vidas. Father, Pai. thank you for your calling in our lives. Nós não estamos aqui por estar. We are not here just for being Nós não here. estamos aqui para preencher um vazio. We are not here to be fulfilled Mas by nós estamos something. aqui para levar a sua But palavra. we are here to take your word Há jovens que precisam escutar a sua palavra. to the youth, to young people that need to listen to your word. E é isso que nós vamos fazer. And this is what we are going to do. Porque Because você é meu tudo. you are everything for me. Porque Because você é meu tudo. you already gave everything. Porque Because você é nosso tudo, Pai. you are everything for us. E nada mais importa. And nothing else matters. As distrações não importam. The other things, they don't matter. As más palavras não importam. Words doesn't matter. Pai, você é meu tudo, Pai. You are everything for us. O medo de falar em público não importa. Being afraid of speaking in public, it doesn't matter. A timidez não importa. Shyness, it doesn't matter. Porque você é ousado. Because you are Você é valente. brave. Oh, Pai. Oh, Father, Levante suas mãos. raise your hands E se coloque num caminho You are everything for me. que você vai cumprir o chamado. If you have a calling, Levante-se. raise yourself. O tempo chegou. The time has come. O tempo chegou. The time has come. É tempo de levar a palavra. It's time to take the word. É tempo de falar Jesus. It's time to talk about Jesus. É tempo de falar salvação. It's time to talk about É salvation. tempo de falar vida. And it's time to talk about life. E as outras coisas And nothing else. não importam. Nothing else matters. O que realmente importa What really matters is que Ele seja teu tudo. what He made for you. Que responsabilidade What a responsibility que nós temos that we have de levar a palavra. to take the word. Enquanto eu estava orando When I was praying para a ministração, to minister, vinha uma palavra muito forte que era chamada. a word very strong came into my heart, which is calling. Sabe, o chamado You know, the calling, parece uma palavra naturalmente simples, it looks like a natural word, uma palavra pequena, a small word, mas o chamado envolve muitas coisas. but calling, it involves a lot of things. O chamado envolve renúncias, A calling involves renouncement, o chamado envolve tempo, involves time. dedicação, You dedicate yourself, oração, praying, intimidade. intimacy. O chamado The calling, envolve um propósito. it's about purpose. Nós temos um propósito. We have a purpose.
Sabe, lá fora palavras vazias. You know, outside there are Tem muito. empty words. Tá cheio de jovens vazios. The world is full of empty youth, young people. E eu sei o quanto é bom ter um propósito. And I know how good it is to have a purpose. E eu quero que essas pessoas também vivam o seu propósito. And I also want people to live their purpose. E é por isso que nós vamos levar a And palavra. that's why we are going to preach the word. Então eu vou falar hoje um pouco sobre o chamado. So today I'm going to talk a little bit about calling. Deus me chamou, So God called me. eu aceitei o chamado I accepted His calling. e as coisas se expandiram na minha vida. And everything in my life started to happen. Quando nós aceitamos o chamado, When we accept the calling, Deus está ao seu lado, você não está sozinho. God is beside you. You're not alone. Quando nós aceitamos o chamado, When you accept your calling, Deus faz que as coisas God makes Fluam. things flow fluam na nossa vida. in our lives. Porque se eu estou no meu chamado, Because when I am living my calling, eu estou fazendo o que Ele quer, I'm doing what He wants. como vai dar errado? So how can Não tem como dar errado. this be wrong? Não tem como How sair can it mal as not coisas. function? It cannot go wrong. E se vem pensamentos If thoughts come que você não pode, that you can't, que você é jovem demais para isso, that you're too young for isso é that, mentira do diabo. these are lies from Porque the quem devil. chamou foi Ele. Because He is who called you. Quem vai te preparar é Who's Ele. going to prepare you? It's Him. Quem vai te dar o conhecimento é Who's going Ele. to give you knowledge? Quem It's te dá Him. sabedoria é Ele. Who gives you wisdom? It's Him. Não é pelas nossas forças, It's irmão. not by our own strength, Mas quem faz é Ele. but who does? It's Him. Nós só devemos ter um coração We must have a heart disposto available, a cumprir um willing to accomplish His calling, chamado, a seguir uma direção. to follow His direction. Porque é isso que o chamado te dá. Because this is what the calling gives Um you, destino. a destiny. O chamado te dá uma A direção. calling gives you direction. O chamado te envolve a A sua calling identidade. involves your identity. E o chamado faz parte de And você. that calling is part of you. Você tenta sair do chamado, You try to get out of your mas calling, o chamado te but volta a your chamar. calling calls you back. Você tenta sair do You try chamado, to get out of your calling, mas o chamado está dizendo: ei, você nasceu para isso. but your calling is saying that, hey, you were born for that. Você nasceu para levar a palavra. You were born to take the word, to preach Você the nasceu gospel. para algo. You were born to something. Nós temos uma direção. We have a direction. Nós temos um caminho. We have a way. Nós não somos jovens apáticos. We are not the normal youth. Nós common somos jovens youth. ousados, We are bold. valentes, We are bold. cheios da palavra, Full of the word. cheios da unção. Full of the anointing. Mas sabe, But you know what? confie no chamado. Trust in this calling. Muitas das vezes parece difícil. Sometimes it looks like it's a little bit hard. Muitas das vezes olhamos para o chamado Sometimes we look at the calling e falamos: and we say, eu não vou conseguir. I cannot make it. Pai, Father, eu não vou conseguir. I cannot make it. Mas o Senhor vem e te corrige. But the Lord comes and corrects you. Eu que te chamei, I called you. eu tô com você, I am with you. eu que dou a provisão, It's me who gives you the provision. eu que te sustento, See, it's me who gives you the provision enquanto você cumpre o chamado. while you accomplish the calling. Aleluia. Amém. Hallelujah. Amen. Obrigado. Pode descer, por Thank favor, você pode sentar. You may be seated. Amém. Amen. Talvez você não me conheça. Maybe you don't know me. Meu nome é Mateus. My name is Mateus. A gente é lá de Madrid. We are from Madrid. Tá aí minha esposa. So linda. my wife is here. Nós somos líderes dos jovens de Madrid. We are from the youth from Madrid. Pastor auxiliar. I am auxiliary pastor, assistant pastor. E sabe, Madrid está crescendo, irmãos. And you know Madrid is growing, brother. Olha quantos jovens de Madrid. So look all the youth from Madrid. Deus é bom. God is good. Eu quero mesmo agradecer, I would like to thank primeiramente a Deus first God e aos líderes and all the leaders por essa confiança for trusting on us, que vocês depositaram na minha vida. that you
that you trust in my life. Deus é bom. God is good. Amém. Enquanto eu estava orando sobre chamado, me veio algumas perguntas. While I was praying about calling, some questions came into my mind. E uma delas era sobre And one of them was about o que estamos fazendo para servir a nossa geração. what are we doing to serve our generation? O que eu estou fazendo para servir a minha geração? What am I doing to serve my generation? O que eu estou aportando na minha geração? What am I taking with me? Como eu estou atuando na minha geração? How am I acting in my generation? Como Deus está me vendo? How does God sees me Aonde no chamado que Ele me colocou. in this calling that He put me? Outra pergunta: Another question was, qual o caminho what is the way temos tomado para cumprir o chamado? that I have been taking to accomplish this calling? Eu estou no caminho do chamado que Deus tem para minha vida, I am in this calling, I'm living this calling that God has for my life. ou eu estou no caminho dos meus próprios sonhos, Am I living this calling or am I living my own dos dreams, meus próprios desejos, my own dos desires, meus próprios prazeres? my own desires and pleasures? E a outra é: And the other question is, eu estou cumprindo realmente o meu chamado? am I really fulfilling my calling? Sabe, muitas vezes as distrações da vida, You know what? Many times distractions come. o tempo vai passando, Time passes by, dias vão vindo, indo. days come and go. E o meu chamado? And what about my calling? Onde está o que realmente importa? Where is what really Aonde matters? está o propósito da minha vida? Where is the purpose of my life? Aonde estão os meus olhos? Where are my eyes looking at? E eu comecei a orar em cima disso. And I started praying about it. E eu percebia que And I perceived that hoje seria today it would be um dia onde o Senhor iria destravar a day where the Lord jovens would que promote a breakthrough estavam parando, distraídos in young people's lives that were distracted, youth that were distracted, em cumprir o seu chamado. and they were not accomplishing their calling. E eu creio nisso, And I believe in this porque essa é a intenção de Deus. because this is God's will. Sabe, Deus não te caracteriza You know what? God, He doesn't put you in a box. por quão jovem você é. He doesn't judge you because you're too young. Não é porque você não tem uma idade elevada, It's not because you are not older. você não é tão tem tanta experiência, It's not because you are not mature, you don't have experience você não enough. tem cabelos brancos na cabeça, It's not because you don't have você gray não é hair. um ancião, It's not because you're an elder. que Deus não quer te usar. It's not because of that God doesn't want to use you. Ele deseja usar He os jovens. desires to use the youth. Ele quer usar os He jovens. wants to use the Ele youth. quer usar a nossa geração. He wants to use our generation. Nós só devemos que nos poner a gente só deve estar disposto We must be willing e dizer: Pai, and say, God, Father, eu estou aqui, I am here. eu tenho um propósito, I have a eu purpose. tenho um chamado. I have a calling. Tu és meu tudo. You are everything to me. Tu és meu tudo. You are everything to me. Aleluia. Hallelujah. Sabe, você deve ser uma influência na sua geração. You know what? You must be an influence in your generation. A nossa geração precisa de você. Our generation needs you. Não se esconda. Don't hide yourself. Não viva uma vida por Don't viver. live a life just to live. Viva basado Live no chamado. your calling. Nós temos alguns exemplos We have some examples na palavra de Deus. at the Bible, the word of the Lord. E um deles era o jovem Timóteo, era And Timóteo. one of them is about Timothy, the young Timothy. Onde em 1 Timóteo 4:12, That 1 Timothy Pablo dá algumas instruções para Timóteo. 4:12. So the Apostle Paul gives some instructions to Timothy. E ele diz assim: And he says that
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, Don't let anyone look down on you because you are young. mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, But set an example for the believers in speech, no procedimento, in conduct, no amor, in love, na fé in faith, e na pureza. and in purity. Timóteo provavelmente estava enfrentando críticas, So Timothy was probably facing some criticism, falta de respeito por causa some da sua idade. lack of respect because of his age. Muitos viam ele inexperiente por causa da idade. So many that didn't have experience because of their age. E Pablo instrui Timóteo. And Paul, he instructs Ei, Timothy. Timóteo, Hey, Timothy, ninguém vai te desprezar pela sua idade. anybody will despise you because of your age. Mas sabe, Timóteo, But you know what? você não vai You're not criticar essas pessoas. going to criticize anyone. Você não vai ir contra essas pessoas. You're not going against anyone. Você não vai debater com essas You're not pessoas. going to debate with anyone, with anyone. Mas para ganhar o respeito dessas pessoas, But to gain their respect, você vai ter que ser um exemplo. you must be an example. Aonde nós vamos, Where we go, seja nas escolas, universidades, trabalhos, if it's a school, if it's a workplace, it doesn't matter. devemos ser um exemplo. We must be an example. Porque pessoas Because people podem criticar, might criticize you, mas como que você vai ganhar essas pessoas? but how are you going to gain them, save them to the Lord? Sendo um exemplo. Being an example. Ser um exemplo na palavra, Being an example in the word, no procedimento, in your procedure, no amor, in love, na fé, in faith, na pureza. in purity. Por mais que você está no seu tempo de juventude, mocidade, Now you are in this age that you are young. você pode ser um exemplo You can be an example para os maiores, for the others that are older than you, para as outras pessoas. for other people. E é assim que você vai ganhar o respeito dessas pessoas. And it's this way that you're gonna gain their respect. Falando em amor, When you talk in love, falando fé, talk in faith, tendo integridade, having integrity, um bom procedimento, having a good conduct, falando a palavra de Deus. speaking the word of God. Nós não vamos ser um exemplo We are not going to be an example, debatendo, debating, falando mal contra o que eles estão fazendo para nós. speaking bad about others, what they are doing against us. Nós vamos ser um exemplo com a nossa vida. We are going to be an example for our lives, for ourselves. Assim Pablo estava instruindo Timóteo. So like this, Paul, he was instructing Timothy, Você deve ser um exemplo. you must be an example. Você deve ser um padrão. You must be a pattern. Nós devemos ser um padrão de crente, irmão. We must be a pattern of believers. Nós devemos ser um padrão de crente. We must be a pattern of believers. No lugar que nós estamos. The place where we are, Se é na igreja, if it's the church, em qualquer outro lugar, any place, você deve ter um padrão. you must have a pattern. E um padrão envolve And the renúncias. pattern, it involves renouncements. O padrão envolve It involves tempo com Deus. spending time with God, O padrão envolve ler a palavra. reading the word. Tudo isso All of this, é necessário it's necessary para ser um padrão, to be a pattern, para ser um exemplo. a good example. Porque ser exemplo Because being an example, é parte do nosso chamado. it's part of our calling. Ser um exemplo Being an example faz parte de mim. is part of me. Ser um exemplo faz parte de Being an você. example, it's part of you. Aleluia, Pai. Hallelujah. Eu estava lendo algumas histórias, né? I was reading some stories, De Davi, Samuel, David's stories, Samuel's stories, José, Timóteo. Joseph, Timothy, E a semelhança deles and what they had in common. é que eles tinham um chamado. What they had in common is that they had a calling. A semelhança deles
what they had in common é que eles permaneceram no chamado Is com that integridade. they prevailed, they persevered with integrity. A semelhança deles What they had in common, é que por mais que eles se viam incapazes, even if they saw themselves unable, eles ficaram em disposição, tiveram disposição they remained willing para cumprir o que o Senhor falou para eles. to accomplish what the Lord told them. E comigo e você não deve ser diferente. And with me and with you, it must not be different. Sabe, eu era uma pessoa que eu não gostava de falar em público. You know, I was a person that did Pastor like Augusto sabe. to speak in public. My wife knows. Era uma pessoa que tinha dificuldade em falar em público. I had difficulties speaking in public. Mas quando o chamado entra em você, But when the calling comes inside of you, isso não é nada para Deus. it doesn't matter. This is nothing to God. Quando o chamado faz parte de você, When the calling is part of you, você entende que você nasceu para aquilo. you understand that you were born for that. Irmãos, uma ousadia cresce em você. Sorry? Uma ousadia cresce em And a você. boldness starts rising inside of you. Porque apesar de tudo, é Ele que está conosco. Because besides anything, He's with us. Always. E Deus tinha uma expectativa na vida de Timóteo. And God had an expectation in Timothy's life. Deus tinha uma expectativa que Timóteo levasse a palavra. God had an expectation that Timothy would preach the gospel. Eu posso ver Deus com expectativa de que nós levamos a palavra. I can see that God has an expectation in us preaching the gospel. Que nós cumprimos o que realmente viemos fazer aqui na terra. In us accomplishing what we really came, what we really were born to accomplish. E vendo sobre a história deles, And reading about their stories, eu vejo que Deus sempre escolheu jovens I see that God always chose young people para levar a palavra. to preach the word. Deus sempre escolheu pessoas que não se sentiam capacitados God always chose people that thought that they were unable para um chamado. for calling, to accomplish Obrigado, calling. Pai, pela sua palavra. Thank you, Lord, for your word. E o que eu mais quero focar aqui And what I want to focus here the most é sobre a vida de Jeremias. is about Jeremy's life. Jeremias tinha um chamado. Jeremy, he had a calling. Jeremias foi chamado a ser profeta num tempo difícil, onde o povo de Judá estava distante de Deus. Jeremy, he was called to be a prophet when the people of Judah was in disobedience. E mesmo sendo jovem, And even being young, o Senhor chamou ele the Lord called him para levantar aquela nação. to raise that nation. O Senhor só precisa de um coração disposto, God only needs a heart that is willing and coração available. sedento, A heart that has thirst on it. coração que ama verdadeiramente a sua A palavra, heart that really loves His word. coração que aceita o chamado, A heart that accepts His calling. coração que manda a distração longe, A heart that throws away all distractions. coração que manda momentos longe, momentos que não vêm do Senhor. A heart that throws away everything that doesn't come from God. E Jeremias tinha esse coração. And Jeremiah had this heart. Sabe, You know, deixa eu ler em Jeremias 1, let me read Jeremiah 1, 4. 4. Diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: It says, the word of the Lord came to me, saying, antes de formá-lo no ventre, before formed you in the womb, eu o escolhi. I knew you. Antes de você nascer, Before you were born, eu o separei. I set you apart. Separei I set you apart, e o designei profetas às nações. and I appointed you as a prophet to the nations. Então eu disse: And I say, Sovereign Lord, ah, Senhor, O Lord, eu não sei falar I do not know how to speak. porque eu sou muito jovem. I am too young. Quantos de nós hoje estamos dando uma desculpa So how many of us nowadays is giving excuses?
que nós somos muito jovens para that we are too young to fazer o que Deus quer que nós do façamos. what God wants us to do. Ah, não, isso é com o pastor. Oh, no, this is for the pastor. Isso é com meus pais. This is for my parents. Isso é com meus líderes. This is for my leaders. Ei, Deus te deu uma fé para você usar. Hey, God gave you a faith for you to use. É muito bom e é importante você ter pessoas ao seu lado que acreditam no seu chamado. It is good. It's important to have people besides you that believes in your calling. Mas você também tem que querer. But you must be willing. Por muito tempo eu não acreditava no meu chamado. For so long, I didn't believe in my calling. Tinha alguém que acreditava. There was someone who believed. Esteja com pessoas que acreditam no seu chamado, Be irmão. with people that believe in your calling. Esteja com pessoas que querem te ver crescer. Be with people who wants to see you growing. Esteja com pessoas que quer ver você cumprindo o que o Senhor Deus tem para você. Be surrounded by people who desire see you growing, accomplish. Isso vai what te God has elevar. for you. This is gonna take you Num nível, irmão. in a level, E as coisas vão fluir na sua vida. and things will flow in your life. Acredite no chamado das pessoas. Believe in people's calling, Por mais jovem que ela é. even if they are too young. Por mais, muitas vezes, incapaz que você vê que ela é. Even if you think they are unable to make it, Mas quem dá o conhecimento é Deus. but who gives the knowledge is God. Quem chamou foi Ele. It was Him who called. E se Ele chamou, If He called, Ele sustenta o chamado. He's gonna make it A happen. provisão vem dele, The provision comes from Him. mas a from Him. disposição vem de nós. But willingness comes from us. Ele chamou, He called, mas quem deve ir sou eu. but who must go? It's me. Porque Ele pode me chamar Because even when He calls me, e eu não ir. He might call me and I might choose not to go. O 7 diz, o Senhor, porém, me disse, The verse 7 says, but the Lord said to me, não diga que é muito jovem. do not say I am too young. A todos a quem eu o enviar, You must go to everyone I send you. você irá e dirá tudo o que eu ordene a você. To everyone I send you to, and say whatever I command you. Não tenha medo deles. Do not be afraid of them. Não tenha medo deles. Do not be afraid of them. Deus te deu o espírito de ousadia. So God gave you a spirit of boldness. E Deus está te falando, não tenha And medo. God is telling you, don't be afraid. Ei, Jeremias, Hey, Jeremiah, não tenha medo. do not be afraid. Porque quem te chamou fui eu. Because who called you, it was me. Pois eu estou com você For I am with you, para protegê-lo, declara o Senhor. and I will rescue you, declares the Lord. O Senhor estendeu a mão, Then the Lord reached out His hand tocou a minha boca and touched my mouth e disse, and said to me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. I have put my words in your mouth. Antes de que ele nascesse, Siege, ele já tinha um chamado. before he was born, he had a calling. Isso mostra que Deus nos formou It shows that God formed us, para um propósito. created us for a purpose. Se Deus nos formou para um propósito If God created us for a purpose, e eu não estou fazendo parte desse propósito, and I am not into this purpose, algo está errado. something is wrong. Eu não estou cumprindo a palavra. I'm not accomplishing the word. Fulfilling the word. Sabe? O chamado, You know, the calling, ele é anterior à nossa existência. it is before our existence. O chamado veio antes de que eu existisse. The calling came before I existed. Deus pensou o chamado, God thought about the calling, pensou em você, thought about you. você nasceu You were born para cumprir to accomplish o it, chamado the calling que Ele pensou antes de que você that nascesse. He planned before you were born. Foi assim com a vida de Jeremias e é assim com a sua vida. It was this way, like for Jeremiah, and it's this way for you. Inseguranças. A Sabe, security. Jeremias se via incapaz. Jeremiah thought he was unable.
talvez tímidos, sem experiência. maybe shy without experience, Nós não devemos olhar para as nossas limitações. we might not look at ourselves. Porque nós muitas das vezes vamos querer limitar a Deus Sometimes when we compare God to ourselves with our limitations, ou limitar o nosso chamado, we limit our calling, mas meu Pai é sem limite. but we cannot do that. My God, Como my é que eu vou Father querer is limitar alguém que é without sem limit. limite? How can I limit someone that has no limit? Como é que eu vou dizer o chamado é muito grande, How can I say that the calling is too big sendo que o meu Deus é ainda maior? if my God, He has no limit? Deus vê onde, He's even bigger. God sees. Deus enxerga onde nós não He enxergamos. sees what we cannot see. Ele viu antes um chamado. He saw a calling before. E se Ele te criou para esse chamado, And He created you for this calling. é porque você consegue. It's because you can. É porque você consegue. It's because you can. Se Ele confiou isso nas suas mãos, é If He porque você trusted consegue. you into your hands, it's because you can. É porque você It's because consegue. you can. Você pode. You can. Você pode. You can. Você não é o que o mundo fala. You're not what the world says. Porque você não é o que as pessoas lá fora dizem sobre You're você. not what other people Você say tem uma about you. identidade. You have an identity. E agora você tem um chamado. And now you have a calling. Então você consegue. So you can. Confie na palavra de Deus que vai dar Trust tudo in certo. the word of the Lord and everything will be fine. Aleluia. Hallelujah. O terceiro ponto que eu anotei é sobre Third thing I would like to say that I wrote about is correção. correction. Não diga sou um menino, Don't say that I am a boy porque eu sou contigo. because I am with you. Ei, Jeremias, Hey Jeremiah, não fala que você não pode, don't say that you can't porque você não está sozinho. because you're not alone. Quem está com você sou eu. Who's with you? It's me. Não diga sou um menino, Don't- porque eu sou contigo. Don't say that I'm too young, I am a boy. Além de Say uma that correção, I am with you. Being corrected. Eu vejo uma garantia. I see that with this correction there is a warranty. Eu te garanto I can guarantee that que eu estou contigo, I am with you aonde você quer que eu vá. wherever you go. Eu estou contigo todos os dias. I am with you every single day. O Senhor aplica uma correção a Jeremias, So the Lord Não corrects fala isso, Jeremiah. Jeremias. Don't say that, Jeremiah. porque eu te garanto Because I guarantee you, que quem está contigo sou eu. who's with you, it's me, the Lord. Sabe, You nós know temos what? uma garantia. We have a guarantee. E é tão bom ter alguém do nosso lado And it's fiel, so good to have someone besides us who's faithful, que pode passar dias, that can spend semanas, days meses, can pass by, months, e a palavra continua sendo a mesma. and the word will never change. O amor continua sendo o mesmo. Love will keep the same. A capacitação continua sendo a mesma. Our abilities will keep the same. Olha que garantia você tem de cumprir o seu chamado. Oh wow, this is a wonderful guarantee that we have. Já não tem como falar que está sozinho. So you cannot say that you're alone. Você tem alguém. You have someone. Você tem um pai You have a father. que antes de que você nascesse, That before you were born, o seu chamado estava designado your calling was already prepared para que você cumprisse. for you to accomplish. Amém? Amen. Jeremias, você vai ser um porta-voz Jeremiah, you're gonna be a speaker, e eu te dou a capacitação. and I will make you ready. Deus ainda está chamando os jovens, irmãos, God is calling young people para levar a palavra. to preach the gospel. Começou lá It began there e continua aqui. and it continues nowadays. Começou lá, It started over there continua na Europa. and continues in Europe. Você pode levar a palavra. You can preach the gospel. Esse é o primeiro chamado que nós temos. This is the first calling that we receive Cumprir o ID, to accomplish, to go, ensinar go, a palavra às pessoas, preach, teach the word to people, impor as mãos, lay hands on them, batizar as pessoas. baptize them. É isso que você deve fazer. This is what you must do. Você deve
ser quem vai influenciar essas pessoas. You must be the person who's going to influence these people. E para ir finalizando, eu quero ler em Juízes 2, And to finalize, I would like to read. 7. Say again, sorry. Okay. Juízes capítulo 2, verso Judges 7. 2, verse 7. E nós vamos ver aqui a importância de cumprir o chamado. We are going to see how important it is to accomplish the calling. Fala assim: o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him, Os quais tinham visto grande and who had seen all the great things feitos do Senhor em favor de Israel. the Lord had done for Israel. Josué, filho de Num, Joshua, son of Nun, servo do Senhor, the servant of the Lord, morreu com a idade de 110 anos. died at the age of 110. Versículo 10. Verse 10. Depois que toda aquela geração After that whole generation foi reunida aos seus antepassados, had been gathered to their ancestors, surgiu uma nova geração another generation grew que up não conhecia who knew o Senhor neither the Lord e o que ele havia feito por Israel. nor what he had done for Israel. Então os israelitas fizeram Then the Israelites did o que era mal aos olhos do Senhor evil in the eyes of the Lord e prestaram culto aos Balaíns, a Baal. and served the Baals. Abandonaram o Senhor, They forsook the Lord, o Deus dos seus antepassados, the God of their ancestors, que os havia tirado do Egito. who had brought them out of Egypt. Seguiram e adoraram vários deuses dos They- povos ao redor, They followed and worshipped various gods, provocando a ira do Senhor. various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger Por causa de uma geração because they forsook him que não levou a palavra. and served Baal. Cresceu uma geração Because of a generation deuses, a generation that worshipped gods, que adorava outras coisas. that worshipped other things. Uma geração A generation que tinham esquecido de onde quem tinha tirado eles de lá foi that Deus. forgot who brought them to the land. Eu vejo aqui que alguém saiu da visão So I can see here that someone lost the vision e não anunciou quem Deus é. and didn't preach about God. Surgiu uma nova geração que So I- não conhecia o Senhor. A new generation arose. Eu quero que a próxima geração, se Deus não voltar antes, I want that the next generation, if the Lord doesn't return, conheça o meu Pai. must know the Father. Isso depende de nós. It depends on us. Não se calar. Do not shut up. Qualquer oportunidade, Any opportunity, levar a palavra. preach the gospel. Porque a próxima geração Because the next generation precisam conhecer o amor de Deus. must know the love of God. A próxima The geração next generation precisa usufruir do amor de Deus. must use the fruit, the love of God. Não podemos nos calarmos. We cannot shut up. We cannot be quiet. Fique de pé, por favor. Stand, please stand yourself. Raise yourself. Não saia da visão de deixar de not- levar a palavra. Do not lose the vision about preaching the gospel. Eles precisam conhecer a palavra. They must know the word. Eles precisam saber quem é Deus. They must know who God is. Eles precisam ver They must see o quão Deus é bom. how good God is. Pai, nós estamos dispostos a obedecer, Pai. Oh Father, we are willing to obey. Pai, nós estamos dispostos a levar a sua palavra. We are willing to preach your gospel. Estamos dispostos a cumprir o chamado, Pai. We are willing to go to fulfill this calling, Porque essa é a minha verdadeira missão. because this is my true mission. Eu vou te dar um exemplo I'm que gonna passou give you comigo. an example about myself. Eu sempre tive o desejo, tive o sonho I always had a dream, de jogar futebol. a desire to play soccer. Sempre, Always. esse sempre foi meu sonho.
This was always my dream. Mas sabe quando você está fazendo algo But you know what? When you're doing something e aquilo não é teu chamado? and this is not your calling. Sabe quando você está fazendo algo, You know, when you're doing something, por mais que seja lícito, even if it's a good thing, mas aquilo não é o que Deus tem para você. but when it's not what God has for you. Então, por muitas vezes, So many times eu não acreditava no meu chamado, I didn't believe in my calling porque eu pensava que o meu chamado era outro. because I thought my calling was different. E quando eu aceitei o chamado, So when I finally accepted my calling, as portas começaram a abrir na minha vida. the doors were open. Quando eu falei, Pai, When I said, Father, o Senhor sabe o desejo do meu coração, you know the desires of my heart. mas se é isso que o Senhor quer que eu faça, Pai, But if it is what you want me to do, eu vou fazer, Pai. I will do it, Father. Sabe, quando você se torna disposto, You know, when you become available com o coração na palavra, no É. chamado, and focus in the word você cresce, irmão. and the calling, you grow. As coisas começam a se expandir de uma maneira que você Things nunca viu start antes. getting wider in your life. Seja ministerialmente, Ministerial espiritualmente. talking, spiritually Financeiramente. talking, financially talking. Por quê? Porque você está Why? cumprindo o chamado. Because you're accomplishing your calling. Você está fazendo aquilo que Deus pensou antes de que você nascesse. You are doing what God thought about you before you were born. E dessa maneira não tem como dar errado. Like this, He cannot go wrong. Confia em Deus, confia Trust. no chamado, Trust in God about your calling, mas também confia no processo. but always trust in the process. Às vezes o processo é duro. Sometimes the process is hard. Há correções, There are conditions, mas há garantia. but there are also guarantees. Pai, obrigado. Oh, Father, thank you. Sabe, eu não sei se tem aqui alguém You know what? I don't know if there is someone here que está com o seu chamado parado, that your calling is not active right now, que não está conseguindo avançar no seu chamado, that cannot move forward in your call, in His calling, está distraído com outras coisas. distracted about anything. Você pode vir aqui até a frente, nós vamos orar, Can you come here in the front? I would like to pray for you. porque vai ter um destravamento na sua vida. There, a breakthrough will come into your life. Você vai crescer ainda mais. You're gonna grow even more. Você vai crescer ainda mais. You're gonna grow even more. Porque é isso que Deus quer. Because this is what God wants. Que você cresça no chamado. That you grow in your calling. Nada é mais importante Nothing else matters do que o chamado do meu Pai. but the calling of our God. Nada deve ser mais importante Nothing must be more important than do que o chamado de quem me criou. the calling of who created you. Oh, Pai, obrigado. Oh, Father, thank you. Obrigado porque Thank you, Father, because nós temos um objetivo. we have a goal. Nós temos uma direção. We have a direction. Nós temos um destino. We have a destiny. E é isso que nós vamos fazer And this is what we are going to accomplish. todos os dias da nossa vida. Every single day of our lives. Vai exalar o chamado do Senhor para mim, Pai. We are going to smell this calling. Aonde que nós vamos, Where we go, nós vamos levar o chamado. we're going to take this calling Porque agora o chamado faz parte de mim. because now this calling is part of me. O chamado faz parte de quem eu sou. Now this calling is part of what I Faz am. parte da minha identidade. It's part of my identity. E não tem como separar mais. And Pai. I cannot be separated Vão of unidos. it. I'm going to be united with my Há uma calling. união There is em quem eu sou. I am united with Há what uma I am. união I am united na identidade com o with chamado. my identity in my calling. Pai, Oh, Father, da mesma forma que um dia the same way that o chamado estava travado na minha vida. the calling before
was e foi blocked destravado into my life, and a breakthrough came por meio da disposição do meu coração. because I was willing to accomplish it, to fulfill this calling. É isso que vai acontecer com esses This is jovens. what's gonna happen with all these youth. Pai, Father, as distrações all distractions, já não vão mais tomar o tempo deles. they will not steal their time. Pai, críticas Oh, Father, criticism não vai tomar o tempo deles. won't steal their time. Estenda suas mãos, vamos orar por esses Raise your jovens. hands. Let's pray for these young people. Pai, nós declaramos esses jovens, Oh, Father, we declare all these youth levando a sua palavra, preaching your gospel, levando o ID, taking, cumprindo o que verdadeiramente eles estão fazendo aqui, Pai. fulfilling truly what they are here to fulfill. E nós rejeitamos And we reject, tudo o que vai contra a sua palavra we sobre a vida rebuke desses jovens. everything that goes against your word. Eles são filhos, They are sons of God. são aceitos, They are accepted. são amados, They are loved. são ousados, They are bold. cheios de intrepidez, They are full of boldness, cheios da sua palavra, Pai. full of your word. E eu declaro que esses jovens vão levar a sua palavra. And I declare all these youth, they will take your word Seja para os amigos, for their friends, em suas casas, their houses, nas escolas, at schools. o seu chamado vai com eles, Pai. Your calling, it will go with them. E eles vão ser um padrão And they will be an de example fé, of faith, de amor, of love, de pureza, of de purity, palavra, of word, de integridade, integrity. de um bom cristão. If a good Christian, Porque o Senhor já havia pensado because you already thought no chamado deles that about their calling antes que eles estivessem aqui. before they were born. Obrigado, Pai, pelos destravamentos Oh, Father, thank you for all the breakthroughs. de chamados hoje nessa manhã, Pai. Breakthrough of calling breakthrough. Eles exalando, eles exalando They will smell quem eles verdadeiramente são. who they really are. Eles são They are o que a palavra diz what the word says, que eles são. what they are. Eles não são They aren't o que o mundo diz. what the word says. Porque o mundo só vai dizer Because the world will say que nós somos limitados, that we are not able, que chegamos até um certo limite, that we reached a certain level, até um certo nível, a certain level. mas o nosso Pai é ilimitado. But our Father is limitless. E nós ficamos com o nosso Pai. And our Father, Nós ficamos com a palavra. we stay with our Father. Ficamos com o que vai valer a pena, Stay with what really worths, com o que é eterno. what is eternal. Obrigado, Pai, Oh, thank you, Father. por esses jovens, Pai, For all this youth avançando no chamado, moving forward into their calling, avançando no propósito, fulfilling their calling, their purpose for their lives, avançando no que o Senhor moving forward in what the Lord tem para eles. has for them. Vocês são ousados, You are bold, vocês são fortes, you are strong, vocês são valentes, you are brave, porque é isso que Deus fala que because você é. this is what God says about you. Então não aceite menos que isso. So don't accept less than that. Não aceite menos do que a palavra de Deus diz sobre Don't você. accept less of what the word says about you. Você é o que Deus diz que você You é. are E what pronto, God acabou. says that you are, and that's it. E o que passar disso é mentira. What goes beyond this, it's a lie. O que passar disso What não goes, vem de Deus. what goes beyond this doesn't come from God. Ignore. Ignore it. Ignore it. Ignore essas palavras que Ignore não vêm do all Pai. these lies. Ignore essas distrações. Ignore all these distractions. Você vai cumprir You are going to accomplish o que Deus quer para sua what vida. God wants. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus' Jesus. name. Você tem uma garantia You have a guarantee que você não está sozinho. that you're not alone. O teu Pai Your Father te garantiu will
He guaranteed for te prometeu you. He promised you que Ele está contigo todos os that dias. He's with you every single day. Todos os processos All the processes na sua vida. in your life, Somente esteja com o coração disposto. only be willing E dizer, Pai, to say, Father, eu posso, I can, eu consigo, I can, eu vou. and I will go. Eu posso, I can, eu consigo, yes, I can, eu vou, and I will go. porque é você que está em mim. Because it's you and me. Não estamos fazendo com as nossas próprias forças, We are not doing with our own strength, com o nosso próprio conhecimento. not with our own knowledge. Deus deseja usar os jovens. God wants to use the youth. Sempre foi o pensamento de Deus usar os jovens. This was always the thought of God, to E use você the faz youth. parte disso. And you are part of this. Com você não vai ser diferente. With you, it won't be different. Com você não vai ser diferente. No, it won't be different. Obrigado, Pai, pela sua Oh, palavra. thank you, Father. Levante-se, o tempo chegou. Raise yourself. The time has come. Amém? Amen. Deus abençoe. Amen. God bless you.